Enquanto você se prepara para receber hoje a ministração da ceia do Senhor na sua vida, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra nessa noite que está no livro de Juízes, capítulo 7, Juízes, capítulo 7, uma história bastante conhecida de todos nós, mas que tem sempre lições muito preciosas a nos ensinar. Juízes, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Como você, quando o arraial, quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta, e ao redor de todo arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, às imediações do arraial, no princípio da vigília média, e havendo-se pouco tempo antes, trocando as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros que seguravam na mão esquerda, e as tochas na mão direita, as trombetas que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de cada um contra o outro, e isto todo o arraial que fugiu rumo a Zerera, até Bet-Sitá, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tebate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor possa, nessa noite, ser ministrada ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus. A história que nós acabamos de ler, queridos, fala a respeito da batalha de Gideão. Gideão foi o 6º juiz de Israel. Só para você entender o contexto dessa história. Nessa época, Israel vivia sendo governada pelos juízes. E teve, nessa época, vários juízes, e Gideão foi um desses juízes. E o que aconteceu nesse tempo foi o seguinte: o povo de Deus, ele se prostituiu, ele adulterou contra o Senhor, ou seja, eles viraram as costas para Deus, e eles foram adorar outros deuses. E toda vez que isso acontecia, toda vez que o povo se afastava de Deus, vinha sobre o povo juízo de outras nações. Todas as vezes que o povo adulterava, todas as vezes que o povo abandonava o Senhor, o povo de Israel, isso atraía, um ataque de outras nações, de outros povos. Aí o que acontecia era o seguinte: o povo se arrependia,
se voltava para Deus e dizia: Senhor, está difícil demais. É uma história que parece que não tem nada a ver com a gente, né? Está difícil, está complicado, a gente não consegue ter nada, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue desenvolver absolutamente nada, porque tudo que nós fazemos é roubado, é destruído. Tudo que nós fazemos, a gente não consegue ver o fruto do nosso trabalho. Geralmente nós plantamos e outras nações vêm, nos roubam, levam tudo, e a gente fica absolutamente sem nada. E eles entendiam o seguinte, que isso era o efeito, o resultado de se afastar de Deus, do afastamento, de ter se voltado para outros deuses. E isso ia acontecendo, e quando a coisa chegava num limite muito complicado, muito difícil, o que o povo fazia? A gente não tem outro recurso, né? Buscavam arrependimento, e aí Deus levantava um juiz. E levantando o juiz dizia: bom, agora quem vai julgar vocês é esse cara aí. E caiu essa história que eu estou contando para vocês nas mãos de Gideão. Gideão está diante dos medianitas. E aí você imagina o seguinte, né? Você é chamado para uma guerra aonde o teu inimigo tem 135 mil soldados. Aí você diz assim: nossa, é muito. E você tem apenas 32 mil soldados do teu lado. Quem que você acha que está com a vantagem? Claro que é o inimigo, não é verdade? E por que o inimigo está com vantagem? Porque o povo de Deus abriu espaço para o inimigo. E geralmente, na nossa vida, não é diferente. Sabe por que o inimigo vai ganhando território na vida da gente? Porque a gente vai abrindo espaço para o inimigo. A gente vai deixando o inimigo atuar, a gente vai deixando o inimigo entrar, a gente vai deixando o inimigo e colocando ideias na nossa cabeça, a gente vai deixando o inimigo e povoando, né, o nosso território. E daqui a pouco, quando a gente olha para o inimigo já cresceu, o inimigo já se fortaleceu e está destruindo tudo aquilo que eu estou tentando construir. Tudo aquilo que eu estou tentando fazer, o inimigo está tentando destruir. Por quê? Porque eu abri espaço para ele. Porque eu permiti que ele entrasse. Mas por que eu fiz isso? Porque eu me afastei de Deus, eu me afastei do Senhor, eu me afastei das coisas do Senhor. Eu me afastei da presença de Deus. E aquele papinho de que, eu não estou afastado não e tal, você pode ter boas lembranças a respeito do Senhor. Mas isso não quer dizer que você está na presença do Senhor. Você pode dizer o seguinte: não, eu amo as coisas de Deus, eu tive momentos incríveis, agradáveis na presença de Deus, mas você não está na presença de Deus. E todas as vezes que nós abrimos esse espaço, o inimigo se aproxima. Todas as vezes que nós desobedecemos os princípios, o inimigo se aproxima. E eu queria chamar a sua atenção para algo muito interessante. Quando a gente olha para a palavra de Deus, né, e a gente lê a Bíblia, algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro de censura. É como se a Bíblia estivesse sempre me censurando. Aliás, quem aqui é do tempo da censura? Que antes de cada programa que a gente assistia na televisão, agora eu busquei fundo, hein? Irmão, agora eu fui fundo, hein? Eu estou vendo aqui o pessoal da cabecinha branca aqui já dizendo: eu estou ligado. Antes de qualquer programa aparecia lá, censura livre. Aí tinha um papelzinho preenchido com carimbo assim. Quem lembra disso tem mais de 48 anos. Indiscutível. Pastor Samuel se lembra de antes disso, né? Não, aí, o que é uma censura? Censura é um corte. A censura é algo que vai dizer para você: isso aqui não pode, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não pode ser desse jeito, isso aqui não pode ser dessa maneira. Isso é uma censura.
Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia não é uma censura, a Bíblia é um censor. Presta atenção nisso que eu estou dizendo para você. Porque que muitas vezes nós cometemos erro, porque não há censura, há um censor. E para que você entenda melhor isso, eu vou exemplificar, por exemplo, com o meu carro. Quando eu coloco o meu carro na estrada e eu atinjo 120 quilômetros de velocidade, ele toca um apito. Quem aqui já viu esse sensor? Mas olha só, ele não me impede de continuar correndo. Você está entendendo? Mas ele fez o quê? Ele me avisou. Ele me avisou. Ele disse para mim o seguinte: Robson, meu querido, você está um pouco além da velocidade. Eu estou lhe avisando, porque a partir de agora, a direção ela fica um pouco complicada. Então você tem que estar ligado. Eu olho para aquilo e falo: ô, troço chato, já viu? Não é assim que a gente faz? Ô, troço chato. E continua acelerando, e continua acelerando, e continua acelerando, até que você entra numa curva um pouco fechada. E ali você tem o desprazer de sofrer um acidente. E aí você vai lembrar, quando você estiver lá, cumprindo a tua recuperação, daquele apito. Ó, palavra de Deus. Então a palavra, ela vai te avisar. Ela vai te dizer: olha, não é bom que você vá por esse caminho. Não é bom que você faça isso, não é bom que você quebre esses princípios, mas olhe, presta atenção, a partir daí o problema é seu, eu fiz o trabalho que eu tinha que fazer. Isso é a palavra de Deus. E é por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos assim, o povo de Israel constantemente indo além da velocidade, constantemente indo além daquilo que eles poderiam ir. E aí eles vão levando, e eles vão colher a consequência daquilo que está acontecendo com eles. Assim é na nossa vida também. E eles começam a sofrer a consequência até que eles precisam tirar o pé. E eles precisam fazer o quê? Deixa eu voltar para Deus. Deixa eu me aproximar do Senhor. E quando eles se aproximam do Senhor, agora tem as consequências. E 135 mil soldados acampados ali, pertinho do meu território, tem a ver com as consequências do meu afastamento diante de Deus. Então quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite: não se afaste do Senhor, amém? Porque quanto mais você se afastar, mais o inimigo irá se aproveitar desse afastamento. Mais o inimigo vai dizer: bom, se ele está se afastando de Deus, eu posso me aproximar cada vez mais. E aí depois você vai dizer assim: eu sou de Jesus, eu sempre vim na igreja, e quando eu era pequeno, minha avó me levava, meu tio me levava. É, amigo, mas agora tem a consequência lá te esperando. São 135 mil soldados babando para destruir o teu território, para destruir a tua vida. E agora, o que você vai fazer? Deus, me ajuda. Aí Deus fala assim: tá bom, o que você tem? 32 mil soldados. Aí desce para a guerra. 32 mil soldados, conta 135 mil. Deus olha para aquele exército e fala assim: tem muita gente. Tem muita gente aí. Eu quero que você, Gideão, faça o seguinte: quem tiver com medo, quem for covarde, quem não prestar para coisa nenhuma, você manda embora. Aí Gideão: confie no meu exército. Esse é o meu exército, Senhor, Senhor, esse é o meu exército.
Anuncia lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, Exército de Gideão. O Senhor mandou dizer o seguinte: quem for covarde, tiver com medo aí, vai embora. Aí Gideão está pensando assim, vai aí uns 800, 900, vamos dizer 1.000, a gente vai perder 1.000 aí. O povo de Israel é tudo bombadão. 22.000. 22.000 não prestava para nada. Agora presta atenção na lição, que a gente precisa entender de uma vez por todas. Deus vai tirar da sua vida gente desnecessária. Diga glória a Deus. Mas ó que vai sair gente. Vai sair gente, irmão. Mas saiu, não foi metade, não foi 10%, não foi 22.000 soldados voltaram para casa. Sabe por quê? Porque gente desnecessária não soma em nada. E quer saber de uma coisa? Às vezes a nossa vida está cheia de gente desnecessária. Gente que não soma absolutamente nada na nossa vida. Contatinhos vazios, que não tem nada, mas está ali. Está ali, você está ali, convivendo com aquela turma. Presta atenção numa coisa, olha, elimina gente desnecessária da sua vida. Agora vai um conselho aqui para você, que está aqui todo bonitão, achando que as pessoas são desnecessárias. Mas eu queria que você pensasse nessa noite o seguinte: você pode ser desnecessário na vida de alguém, tá? E o Senhor vai, passar o céu. Então, se você não é relevante na vida dos outros, você também dança, amigo. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Porque às vezes o Senhor vai dizer o seguinte: olha, eu quero te abençoar, mas as tuas companhias são muito ruins, cara. Eu quero te abençoar, mas você está andando com gente que não glorifica o meu nome. Eu quero te abençoar, mas você está envolvido com uma turma que não tem nada a ver comigo, e você fala a língua deles. E eu quero que você fale a minha língua. Eu quero que você levante a minha bandeira, eu quero que você seja o meu representante, e não representante de uma turma de gente que não tem nada a ver com você, que não ajuda em nada, que não soma em nada, que só está interessado em comer a carne do churrasco que você faz, de beber aquele refrigerante bom que você tem, que eu não vou fazer propaganda aqui. Mas quando tem um pior, o cara ainda reclama, fala assim: mas cadê a fulana? E você diz assim: irmão, não deu não, está ficando ruim o negócio aqui. Ele não está interessado em você, ele está interessado nas tuas coisas. Ele está interessado no que você tem, está interessado na tua piscina, está interessado na tua churrasqueira, está interessado em nada. E de repente, cuidado para você não ser um interesseiro. Porque às vezes a gente pensa que só existem coisas a nosso favor, mas espera aí, a gente precisa avaliar também. E a minha postura? E o meu comportamento? E a minha maneira que eu estou me comportando? Como é que é? Como funciona isso? Então Gideão, ele estava cheio de gente atrás dele, que não somava absolutamente nada. E aí Deus fala para ele: despede esse povo. Mas aí, irmãos, há de concordar que nós estamos falando de um exército, né? E de repente você olha e fala assim: caramba, 22.000 foram embora. Imagina uma igreja. Vamos pensar numa igreja aqui com 32.000 lugares. Aí tu chega para um culto, Cláudio, para adorar a Deus, tem 10.000 pessoas sentadas e 22.000 lugares vazios. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente confunde. Às vezes a gente acha que Deus olha para a quantidade. Não, Deus olha para a qualidade. Você tem um monte de gente atrás de você que não serve
para absolutamente nada. Se você abrir aí no verso 20, no capítulo 7, no verso de número 2, você vai ver assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Presta atenção numa coisa. Eu perguntei aqui no decorrer do culto se você se declara como alguém de Cristo. E a maioria da igreja levantou a mão e disse: sim, eu me declaro como alguém de Cristo. Eu me declaro como um cristão. Então presta atenção numa coisa. Se você se declara como um cristão, você tem que aprender uma das regras principais da palavra de Deus, que é colocar Deus em primeiro lugar. Em tudo na nossa vida. E geralmente Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Nós estamos hoje diante do grupo de um grupo de crentes, talvez a pior geração de crente de todos os tempos. Me convença se eu estiver errado. E eu vou te dizer por quê. Porque nós tivemos gerações de crentes no passado que viviam para o Senhor mesmo, que dedicaram suas vidas para o Senhor, que disseram: olha, é para Deus. E nós estamos vivendo hoje uma geração que está vivendo para si próprio. A gente está vivendo uma geração de crentes que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto, não sei, estou decidindo. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes a gente olha essas histórias bonitinhas da Bíblia, mas a gente tem que saber quem nós somos nessa história. Será que nós não estamos nos afastando das coisas de Deus e dos princípios de Deus? Será que a gente não está relativizando as coisas de Deus e dizendo o seguinte: olha, agora tudo é tranquilo, agora vamos lá, cuide cada um da sua vida, deixe as coisas do Senhor para trás, não se preocupe mais com a tua vida espiritual, se preocupe em viver, ser feliz. As igrejas cada vez mais com uma mensagem, boa, agradável, aquelas mensagens que a gente fica assim: aleluia, vou anotar essa, amanhã eu posto. Não. A gente precisa avaliar o seguinte: o quanto nós estamos distantes do Senhor. Porque não adianta a gente reclamar. Porque a gente gosta muito de reclamar, mas às vezes não adianta a gente reclamar se nós estamos tão distantes de Deus que o inimigo está fazendo o que quer com a vida da gente. O inimigo está entrando, roubando, matando, destruindo aquilo que Jesus falou, tudo que ele iria fazer. Ele está cumprindo exatamente aquilo que ele iria fazer, porque ele está ali, na batalha. A função dele é matar, roubar e destruir. E presta atenção numa coisa: o alvo somos nós. O alvo é cada um de nós, é cada ser humano que vive nesse planeta. Ou seja, o que ele vai fazer? Matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Está aqui a história de Gideão, que exemplifica muito bem isso que eu estou falando para vocês. Eles não conseguiam ter nada, eles não conseguiam cultivar nada, eles não conseguiam criar nada, porque quando eles começavam a ver algum fruto do seu trabalho, o inimigo ia lá e tirava. E aí eu pergunto: é esse tipo de vida que nós queremos para nós? Será que é esse tipo, de fé que nós queremos mostrar para as pessoas? Um povo completamente humilhado, um povo completamente subjugado diante de outras nações, simplesmente por quê? Porque viraram as costas para Deus. Mas aí o povo para e fala: não, Senhor, nós precisamos de Ti. Mas nós agora nos enfraquecemos. Porque presta atenção numa coisa: se afastar é fácil, voltar é difícil, viu, irmão?
Voltar é difícil, porque a frieza já tomou conta do coração, a frustração já tomou conta do coração, o inimigo só bombardeando em cima, e você querendo, se esforçando, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou conseguindo, eu não estou vendo o que Deus está fazendo. Claro, o caminho agora é muito mais difícil. O caminho é muito mais cheio de incertezas, é as incertezas do filho pródigo. O que vai acontecer? Vou chegar em casa, vou ser escravo do meu pai, vou viver de que jeito? Mas está bom, já estou conformado, se eu for um escravo do meu pai, está legal? Não! Eu quero dizer para vocês aqui, que estão aqui nessa noite, de verdade, que nós não somos produto de uma igreja. Você não é produto de uma igreja. Você que está nos ouvindo não é produto de uma igreja. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é filho de Deus. E a gente, como filho de Deus, a gente precisa entender o seguinte: Senhor, eu quero ter uma vida que glorifique o Teu nome, não o meu. E é isso que o livro de Juízes está falando a respeito da fala de Deus. Ou seja, esses caras vão entrar na guerra, esses caras vão ganhar a guerra, esses caras vão dizer: nós somos o exército mais poderoso do mundo. Não é! Nós não somos o exército mais poderoso do mundo. E é importante que a gente entenda isso, porque isso traz a ideia de dependência total de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: vai vencer quem tiver dependência total de Deus. Vai vencer quem conseguir se desvencilhar de todo esse povo que não presta, de todas essas coisas vazias que nós carregamos atrás da gente. E está na hora da gente olhar e começar a focar numa vida espiritual, numa vida cristã robusta, irmãos. Sabe por quê? Porque é necessário que o sal faça a diferença na comida. Você concorda comigo? Você gosta de comer comida sem sal? Claro que não. Comida fica sem sabor, pode ter pimenta, pode ter o que for de tempero, mas se não tiver sal, ela não tem graça, ela não tem gosto. Aí você tem um sal que não faz diferença. Para onde você manda esse saleiro, irmão? Você botou lá, ó, sal. Prestou para nada. O que você faz com esse saleiro? Vai para o inferno, rapaz. Você acha que vai acontecer o quê? Você acha que vai acontecer o quê? Com a igreja cheia de sal que não presta para nada. Então a gente precisa parar e pensar o seguinte: cara, eu preciso ter compromisso. Eu preciso ter compromisso com Deus. Eu preciso colocar minha vida na presença de Deus. Eu preciso contra a nossa vontade, porque isso é bacana. A gente estava falando hoje de manhã na classe dos jovens. A gente acha que tudo que a gente lê na Bíblia, a gente concorda. Não, irmão, você não tem que concordar com a Bíblia. Você não tem que concordar com a palavra. Você tem que obedecer. É isso. Não tem negócio de isso eu concordo. Porque senão vira o quê? Que livro que vira esse? Isso aqui eu estou de acordo, é verdade, é isso mesmo. Não, isso aqui, não. A gente tem que entender o seguinte: tem coisa que a gente olha aqui e diz assim: ô Senhor, pegou pesado, hein? Ô Pai, precisava ter esse versículo? Tem. Você tem que entender o seguinte: embora eu não concorde, eu preciso obedecê-lo. E quando a gente obedece, fica mais fácil. Quem aqui já teve uma tatuagem daquela bonita nas costas, assim, escrito Havaiana 36, 37? Lá no Rio de Janeiro tinha uma praga chamada melicinha. Irmão, o negócio deixava um vergão. E o resultado dessas lindas tatuagens que a gente recebia era por desobediência. Não é porque eu discordei. Você não tem que concordar com nada, meu amigo. Você está aqui, é o seguinte: você vai me obedecer. Daqui você não sai. Daqui a pouco o molequinho
Espera. Pinto de granja não se corre atrás. Ele está aí, daqui a pouco ele volta. Tome. Minha mãe, eu não concordo. Ah, não? Vira aí, vai levar outra. Mas hoje em dia, irmão, isso aí está ficando cada vez mais escasso. Cada vez mais extinto. E o que a gente está vendo? A melhora do ser humano? Não, a gente está vendo a piora. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque nós estamos nos afastando dos princípios. Ah, mas tem coisa na Bíblia que é muito difícil. Não interessa, irmão. Você precisa olhar para aquilo e dizer assim: Senhor, eu quero estar na tua presença. Isso aqui para mim é custoso, mas eu vou estar. Sabe por quê? Porque eu prefiro obedecer do que pagar o preço por não obedecer. E olha que às vezes a gente vai até um pouquinho mais da velocidade, né, irmão? A gente acelera um pouquinho mais, a gente tenta ir, aí não acontece nada, a gente, ufa, aleluia, Deus é bom, é? Mas só se liga, porque o apito soa. Então, Gideão, ele está ali, agora diante, né, de uma grande guerra, de uma grande consequência, 135 mil soldados e ele tem 12 mil. Tá bom, 12 mil, vamos fazer um barulho, vamos para cima. Deus olha o que diz no verso 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Senhor, 10 mil, 12 mil soldados, 10 mil soldados, o Senhor está dizendo que há povo demais. Há povo demais. Vem cá, irmão, você acha que Gideão concordou com isso? Claro que não. Você concordaria? Claro que não. Mas presta atenção numa coisa, Jeremias 29, 11, o que diz? Ninguém sabe, só Ney. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de quê? De paz. Coloca o texto aí. Lindos da mídia, ó. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então não é questão de eu concordar ou não concordar, é Deus nos dirigindo para nos dar o fim que nós desejamos e que a gente não consegue ver esse fim. E aí o que acontece? O inimigo vem e tenta te tirar da presença de Deus, tenta sacar você da presença de Deus. Deus está dizendo o seguinte: olha, Gideão, eu sei o que é melhor para você. E eu estou dizendo para você, vamos fazer mais um teste. Vamos botar esse povo para beber água. E aquele que for beber água, e beber água como um cachorro, esse texto, ele tem um pouco... A gente precisa entender alguma coisa aí, né? Porque a gente vê o cachorro bebendo água, o cachorro lá com a cara enfiada na água. Mas a ideia aqui é como o cachorro faz com a língua para levar a água para dentro da sua boca, certo? E aí, queridos, olha só, 9.700 soldados, 9.700 soldados tomam água de outra forma. Aí Deus olha e diz assim: tira esse povo todo que bebeu água aí, se jogando na água e enfiando a cara na água igual uns doidos. Eu quero só gente que tomou água aí igual cachorro. Sabe quantos ficaram? 300. Dá para tu? Diga assim: eu e Deus somos suficientes. Cara, a gente precisa aprender isso, queridos. Nós precisamos aprender isso. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a nossa confiança não está no Senhor,
E presta atenção numa coisa, está acontecendo um monte de coisa na tua vida, e você precisa colocar a tua confiança no Senhor. Tira a tua confiança de quem está do teu lado, de quem pode te ajudar, porque não adianta. O Senhor está dizendo o seguinte: sou eu e você, Gideão. 300, Teixeira, para 135 mil. Você acha que dá quantos soldados para cada homem de Gideão? Ou seja, nós estamos diante de algo impossível. Você já ficou diante de algo impossível? Diga: eu e Deus somos suficientes. Rapaz, nós vamos vencer. Mas só que Deus entendeu uma coisa. O que Deus entendeu? Rapaz, eu acabei com Gideão. Eu destruí as bases de Gideão. Gideão, ele está desesperado. Irmãos, presta atenção, quantas vezes você já ficou desesperado na sua vida? Não chega nem perto de Gideão, irmão. 300 homens é a guarda do rei para levar um recado. Não é para fazer nada não, só para levar um recado. Gideão está desesperado. Gideão já pensou o seguinte: não dá mais, não tem como. Nós vamos ser triturados, são 135 mil soldados, ou seja, nós estamos diante de algo impossível. E Deus fala com Gideão: Gideão, vem cá, dá um pulinho lá no território do inimigo, entra lá à noite. Irmão, 135 mil pessoas é maior que muita cidade. Gideão vai, joga um cobertor na cabeça, entra meio disfarçado de mendigo e vai no território do inimigo. Presta atenção nisso. E ele vai perceber o quê? Cara, como que eles estão pensando? Aí, olha Deus trabalhando. Gideão para numa roda de conversa. Aí o cara diz assim: tive um sonho essa noite. Sonhei que uma broa de cevada rolava pela montanha, passava por cima de nós e atingia a casa do comandante. Será o que foi esse sonho? Aí o outro que está do lado vira: rapaz, isso é a espada de Gideão. A espada de Gideão, filho de Joás. É ele que está vindo, ele é o monstro que vai destruir a gente. É Gideão, vai acabar, vai desbaratinar a gente. Presta atenção numa coisa: cuidado, porque você pensa de você muito menos do que Deus está pensando a teu respeito. E outra coisa, o inimigo sabe do teu potencial. Você sabia disso? Que o inimigo sabe do teu potencial. Ele sabe que ele está lidando com uma pessoa que pode a qualquer momento colocar o joelho no chão, orar, buscar a Deus, se levantar, se voltar para o Senhor e se tornar uma bomba no inferno. Ele sabe que ele está lidando com alguém que Deus ama, que Deus separou, que Deus deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você sabe o que é isso? O inimigo está tremendo, irmãos. Quando fala de você, ele está tremendo. Ele está dizendo o seguinte: rapaz, é fulano, lá da igreja do Jardim das Margaridas, os caras são terríveis. Quando o povo ora, o céu abre e a gente dança na mão deles. Vai olhar para a vida daquela mulher de oração, para a vida daquele homem de oração, para quem sabe abrir a boca, para quem sabe profetizar e dizer o seguinte: eu não vou me render não, eu vou abrir a minha boca e eu vou obter vitória, porque não se trata de mim, se trata do Senhor na minha vida. Porque o inimigo vai dizer o seguinte: é de você que se trata. Aí você olha para a sua estrutura e você fala: quem sou eu, rapaz? Esse pobre verme pecador, quem sou eu? Não sou nada. Cheio de erro, cheio de coisas, cheio de pensamento esquisito, estranho na cabeça. Aí o Senhor está falando assim: mas não se trata de você não, bobão. Se trata de mim, é o meu nome que está em jogo. Eu vou te abençoar até o dia que você vai parar e vai dizer assim: nossa, Deus tem me abençoado. Até você reconhecer o quanto Deus é poderoso. E aí, Gideão volta, irmãos, com o peito estufado, é igual voltar do culto. A gente volta assim: não, agora acabou, agora já era. É vitória certa, amanhã segunda-feira eu vou entrar com o pé na porta, não é assim?
Vou lá, estou cheio da presença de Deus, é o Senhor na minha vida. Gideão chega a falar para os 300, aí todo mundo de pé, aquele grupinho de gente, 300 pessoas. Gideão fala, o Senhor mandou distribuir as armas. Um jarro de barro, uma tocha e uma trombeta. Você há de convir comigo que Gideão não concordou com isso. Porque ou a gente é muito bobo, né? Quando Gideão falou, Senhor, é com vaso de barro. E você vai buscar em casa. Cada um vai buscar o seu. Cada um vai buscar o seu. E aí vem aquele povo, irmãos, o exército de Gideão, 300 homens, segurando o seu jarrinho de barro lá, ó. Jarrinho de barro, tocha debaixo do braço, trombeta. Vamos lá, o que vocês vão fazer? A gente vai enfrentar o exército dos medianitas. Mas o exército medianitas é 135 homens. Mas cadê o material bélico, as armas, o escudo? O Senhor só nos deu isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque Deus sabe as armas que Ele vai usar. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Então, às vezes, você olha para as suas mãos e você diz assim, cara, mas eu não tenho nada. Quem disse que você não tem nada? Quem disse que você não está armado? Quem disse que você não pode destruir o inimigo? Quem disse que você não pode resistir à fúria do inimigo? Quem disse? É isso que Deus está dizendo. Não é do jeito que você está pensando, amigo, é do jeito que eu estou fazendo. É do jeito que eu quero fazer, e aí eu queria pensar com vocês a respeito desses 3 elementos aqui, rapidamente. O vaso, a tocha e a trombeta. Porque se a gente parar para pensar, tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver como nós vamos ganhar nossas lutas, como nós vamos vencer nossas batalhas. Porque o vaso aqui, ele pode muito bem simbolizar a nossa vida vazia. Apenas um jarro. Aí eu queria perguntar para vocês nessa noite, quem aqui está disposto a ter uma vida vazia? Será que é isso que a gente está buscando para a vida da gente? Uma vida vazia? Uma vida sem absolutamente nada, é apenas um jarro, oco, vazio. Não tem nada dentro. E você vai ficar carregando essa vida até quando? Você vai ficar carregando essa vida vazia até quando? Você vai para lá e diz, olha, eu tenho uma vida, tem nada, está vazio. Ah, mas está aqui, olha que bonito, não tem nada de bonito, é apenas um jarro de barro. E sabe o que a gente está experimentando hoje, queridos? A maioria das pessoas estão enfrentando uma vida, estão carregando uma vida vazia. Quando você olha à nossa volta, ao nosso redor, quando você olha, por exemplo, para uma classe artística que a gente tem hoje no Brasil, me diga uma coisa, tem consistência? Tem algum exemplo que você possa dizer assim, nossa, é isso que eu quero para a minha vida e para a minha família, descer até a boquinha da garrafa? Não, não é isso que eu quero. Ah, eu quero é beber água. Bebeu água? Olha a água mineral, mineral, mineral. Nossa, profundidade total. A gente não está nem falando de um Fernando Sabino, Mário Quintana. A gente não está nem falando de escritores renomados. A gente está falando de uma classe vazia, extremamente rasa, que as pessoas estão copiando. E estão dizendo, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual nada, não quero ser nada. Pessoas que carregam um jarro de barro vazio, sendo chamados de influenciadores. Dá para tu? Que mundo é esse que a gente está vivendo, irmãos? Aí você olha para toda uma classe que a gente olha para o nosso país e diz assim, poxa vida, o que o Brasil tem de bom? Cara, complicado. A
Aí você tem que voltar os olhos para o povo de Deus e dizer o seguinte: cara, cadê o povo de Deus? Mas o que o povo de Deus está fazendo? O povo de Deus está carregando um jarro vazio. O povo de Deus também está carregando uma vida vazia. Sabe qual é a estratégia de Deus? Quebra o jarro. Foi exatamente essa a ordem. Você precisa abandonar essa vida vazia. Porque quando você quebra o vaso, quando você parte, né, essa ligação com nada, você agora está partindo para alguma coisa, ou seja, está acontecendo um quebrantamento. Olha, presta atenção numa coisa: crente quebrantado põe medo ao inferno. O que nós lemos aqui no início do culto? O que o Senhor abomina? Olhar altivo. Sabe o que é olhar altivo? Produto de uma vida vazia. O cara não é nada, não é ninguém mais do que ninguém. O endereço dele no final é o mesmo, igual de todo mundo. Um contornozinho de madeira, um paletózinho de madeira, e é ali que termina tudo para todos. Mas ele tem um olhar altivo. Ele está carregando uma vida vazia. O que o Senhor está dizendo? Cara, se quebranta. Seja um ser humano. Seja de verdade. Reconheça os seus defeitos. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça quem você é. Olhe nos olhos de Deus e diga: Senhor, é exatamente isso aqui, olha, que está diante do Senhor. Um crente quebrantado de coração é alguém que resolveu abrir mão de uma vida vazia. É alguém que quebrou o cântaro e disse o seguinte: agora o inferno vai ter que ceder. Sabe por quê? Porque eu me rendi nos pés do Senhor. Eu estou nos pés do Senhor. Eu estou quebrado. Ou seja, não há mais lugar em mim para as coisas desse mundo. Não há mais lugar em mim para futilidades. Não há mais lugar em mim para coisa que não presta, até porque ambientes vazios, quem usa é o diabo, irmãos. E tem muito crente carregando o seu cântaro vazio, e o inimigo está usando a vida do cara. E a gente precisa parar e pensar o seguinte: eu preciso quebrar esse ciclo de vida vazia, eu preciso jogar isso para baixo. Um outro elemento aqui da guerra é a trombeta. O que é a trombeta? A trombeta anuncia, a trombeta fala, a trombeta grita. E eu vou dizer uma coisa para você: muito cuidado com o que você fala. Porque a tua boca proclama aquilo que vai acontecer na tua vida. Muito cuidado com essas falinhas de avareza: ah, eu não tenho nada, ah, eu não posso nada, ah, eu não tenho dinheiro, ah, não sei o quê. Tá bom. Vai proclamando essa porcaria para a tua vida. Vai proclamando que você é uma pessoa avarenta. Vai proclamando aí que você não tem nada. Vai dizendo isso. Não começa a olhar e dizer o seguinte: não, eu quero proclamar aquilo que o Senhor quer que eu seja, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Se o Senhor quer me abençoe, porque eu vou abençoar outras pessoas. Cuidado quando você olha para a tua vida e você não acredita que Deus pode fazer algo através da tua vida. Cuidado quando você olha para a tua vida e você não acredita que Deus pode usar você e transformar a tua vida para que outras vidas sejam transformadas. Comece a usar a tua boca para falar coisas boas, coisas positivas e não coisas negativas. Porque o toque da trombeta tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo. A tua trombeta toca. E todos os dias ela toca. E muitas vezes aquilo que a gente fala, aquilo que a gente profetiza é algo contra a vida da gente. Não vai dar, não vou conseguir. Quem disse isso para você? Quem disse que você não é capaz? Quem disse que você e Deus não é suficiente? Quem disse que você não pode levantar, trabalhar, botar o teu negócio, ver as perspectivas, as coisas que estão à tua volta, ver as probabilidades de crescimento, ser uma bênção? Quem disse que você não pode?
Mas, ao contrário disso, a gente usa a nossa boca para amaldiçoar a gente. Tua casa está ruim, profetiza que tua casa vai melhorar. Profetiza que você vai conseguir construir, profetiza que você vai conseguir pintar, profetiza que você vai conseguir reparar o que precisa ser reparado. Você está com dívida, tá bom, está com dívida, começa a profetizar que você vai pagar todo mundo, que não vai ficar devendo nada a ninguém, que você vai conseguir, porque Deus vai te abençoar, porque você e Deus é suficiente. Começa a olhar para as coisas e ter um pensamento extremamente positivo e não negativo. Começa a olhar para o teu país e profetizar que esse país vai ser um país livre, um país liberto, um país cheio da presença de Deus. Porque às vezes a gente olha para o caos e diz assim, está ruim, vai piorar uma pinóia, porque nós vamos orar, porque nós vamos profetizar, porque nós vamos buscar a Deus. A gente precisa disso, queridos. Em terceiro lugar, as tochas. Havia no meio do povo dos medianitas uma coisa muito interessante. Olha como Deus usa as coisas. Os medianitas, eles tinham uma superstição. O povo do capeta é cheio de superstição. E eles tinham a seguinte superstição: os soldados que morreram ao nosso lado, eles são espíritos cheios de revolta. E se a gente não agradar eles, eles virão nos derrotar com a cabeça pegando fogo. Olha aí. Meu amigo, 300 tochas. 300 tochas no alto do morro. Quando os caras olham, os caras falam, os caras, meu amigo. Primeiro um barulho, bum, quebrantamento, todo mundo quebrantado. Sabe quando uma igreja vai vencer? Quando ela se quebrantar nos pés do Senhor. Segundo lugar, trombeta. Suou a trombeta. Com toque de quê? Não é firim, fim, fim, firim, fim, fim, não, irmão. É aquele toque de trombeta mesmo. Pá, pá, tá, que você diz assim, ih, agora pegou. Agora ficou ruim para nós. O que é isso? Daqui a pouco as cabeças de fogo, ó, as tochas. Os caras olham para aquilo e falam assim, deu para a gente 135 mil soldados desbaratinados. Eles começaram a dar espadada um contra o outro, ficaram tão desesperados, começaram a se matar, porque Deus faz dessas coisas. Às vezes você não precisa nem lutar, o inimigo morre por ele mesmo. Ele é destruído por ele mesmo, mas presta atenção numa coisa, ó cabeça de fogo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque quando o inimigo olhar, não vai ver essa carinha bonitinha não, vai ver a presença do Espírito Santo, e vai dizer, corre daí, mas corre muito. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus, porque de outro modo, acabou. Falar igual o molequinho, deu para nós, já era, porque a fúria do inimigo é notória e violenta, e ela vai vir destruindo tudo que ela odeia, casamento, amizade, relacionamento de pai com filha, de mãe com filho, de genro, de sogra, de tudo que você pensar, ele vai vir devastando. Vida financeira, negócio, vai vir com fúria. É o papel dele, matar, roubar e destruir. E a gente tem que estar com o nosso vaso quebrado, com a nossa trombeta profetizando e com a nossa cabeça cheia do Espírito Santo. Amém? Curva a sua cabeça aí. Porque nessa noite você pode dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero quebrantamento. Meu coração.
diante do Senhor. Meu coração tem andado duro na tua presença, resistente. Eu tenho sido fonte de resistência. Eu tenho resistido ao teu chamado, eu tenho resistido ao teu toque, eu tenho resistido à tua voz, eu tenho resistido a tudo. O Senhor fala uma coisa, eu não acredito, duvido. Vira as costas. Mas nessa noite eu queria convidar você a quebrantar o teu coração. O que é isso, pastor? Reconhece quem você é. Reconhece que você sem Deus não é nada, cara. E talvez hoje você precisa dizer, olha, eu preciso aceitar Jesus na minha vida. Pastor, estou precisando colocar Jesus na minha vida. Eu quero dizer para você uma coisa, Ele está na porta batendo. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo. Pastor, eu preciso voltar para o Senhor. Amém, aleluia. Abra os braços, porque Ele já está te abraçando. Abre os braços, porque Ele já está dizendo, vem filho meu, vem filha minha. Eu vou restaurar a tua vida e saiba de uma coisa, eu vou fazer melhor do que você imagina, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Apenas confie, mas eu estou com vergonha. Mas eu tenho enfrentado muitas batalhas. Você está abraçando teu pai, meu irmão, minha irmã. Você não está abraçando a igreja, não. Você está abraçando a Deus, Ele conhece o teu coração, Ele sabe quem você é. E por último, você pode dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Eu quero ter uma vida acima da média. Eu quero ter uma vida cristã relevante. Eu quero ser crente de verdade. Não quero viver carregando vaso vazio, não. Eu quero assumir compromisso, eu quero crescer espiritualmente, eu quero experimentar o teu poder, a tua palavra, eu quero viver isso. Ô Pai, toma essa igreja nas tuas mãos, Senhor. Porque há pessoas aqui nessa noite que estão entregando o coração para Ti. E no momento certo elas virão, Pai. Há pessoas que estão ouvindo essa live, que estão abrindo o coração para o Senhor, que estão retornando para os teus caminhos. E no momento certo elas virão, Pai. Há pessoas aqui que estão quebrando o cântaro, ó Deus, de uma vida vazia e está buscando nessa noite viver uma vida relevante na Tua presença. Pai querido, abençoa essa igreja, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada pessoa que entrou aqui nessa noite e fortalece elas, para que elas possam sair daqui, ó Deus, com a cabeça pegando fogo. E quando o inimigo tentar destruí-las, verão a Tua presença na vida delas. Obrigado, ó Deus, por essa noite, por essa experiência que nós acabamos de viver aqui com Gideão. Que o Senhor nos fortaleça, que as batalhas que nós temos diante de nós esse ano possam ser vencidas pelo Senhor. Porque nós e o Senhor somos suficientes. Toma, Pai, cada vida aqui. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, aleluia.